Se eu abrisse agora a gaveta da sua cozinha, eu provavelmente encontraria a mesma coisa, que existe em milhões de casas. Um rolo de papel alumínio, meio amassado nas pontas, sempre por perto, sempre pronto para entrar em cena. Ele está lá há anos, como se fosse um objeto óbvio demais para merecer atenção. E é exatamente por isso que quase ninguém percebe o tamanho do erro. Ou estou falando de um detalhe pequeno. Estou falando de um hábito repetido no automático, passado de geração em geração, defendido com convicção, mas quase nunca examinado de verdade. O problema do papel alumínio não é o material, o problema é a confiança cega. A sensação confortável de que, porque sempre esteve na cozinha, sempre foi usado do jeito certo, e às vezes, a mentira mais resistente não é a mais absurda, é a que parece familiar demais para ser questionada, porque a verdade é desconfortável. Boa parte do que as pessoas acreditam sobre papel alumínio não veio de teste nem de manual nem de evidência. Veio de repetição. Veio de uma frase ouvida uma vez, de um costume herdado, de um minha mãe sempre fez assim, de um vídeo qualquer assistido, correndo de uma certeza frágil vestida de experiência. E quando um objeto entra nessa zona perigosa do automático, ele deixa de ser utensílio e vira superstição doméstica. Você não usa mais porque sabe. Você usa porque nunca parou para duvidar. E é aí que um pedaço de metal barato começa a revelar algo muito maior. Como é fácil transformar hábito em verdade. Se você gosta desse tipo de descoberta, que muda a forma como a gente enxerga o que parece comum, se inscreve agora e depois continua comigo. Porque o que vem a seguir não é truque de cozinha. É a diferença entre repetir costume e finalmente entender o que você está fazendo. Vamos começar pela crença mais famosa de todas: o lado brilhante, o lado fosco. Há anos, pessoas discutem isso como se fosse um segredo culinário reservado a iniciados. Tem gente que fala com convicção quase religiosa: o lado brilhante vai para dentro, porque reflete melhor o calor. Outros juram o contrário. E o mais impressionante não é a discussão existir, ela continuar viva mesmo, depois de a própria indústria já ter explicado o motivo real dessa diferença visual. O lado brilhante e o lado fosco, na maior parte dos casos, não nasceram com funções diferentes. Eles nasceram do processo de fabricação, não da performance, não da inteligência térmica, não de uma engenharia secreta, só do modo como a folha é produzida. A própria Reynolds, uma das marcas mais conhecidas do setor, afirma que a diferença entre os lados do papel alumínio comum é apenas um subproduto do processo de fabricação, e vai além para o papel alumínio regular. Cozinhar com o lado brilhante ou com o lado fosco não muda o resultado. Os dois lados são intercambiáveis. A única exceção importante é o papel alumínio antiaderente, em que o lado fosco recebe o revestimento específico e deve ficar voltado para o alimento. Ou seja, durante anos, muita gente gastou energia mental discutindo uma escolha que, na prática, para o alumínio comum, simplesmente não altera o cozimento. Reynolds Brands, e percebe o tamanho disso, não é só um mito desmontado. É um espelho, porque quando você descobre que uma regra sagrada da cozinha era só ruído repetido, algo muda dentro de você. Você começa a olhar para outros hábitos com desconfiança. Quantas vezes você se sentiu inseguro porque achava que estava virando o lado errado? Quantas receitas pareceram mais técnicas, mais sofisticadas, só porque carregavam uma instrução que soava científica? O papel alumínio expõe uma coisa incômoda. Muita autoridade doméstica é construída em cima de frases que ninguém se deu ao trabalho de confirmar, mas existe uma armadilha nessa história. Quando alguém ouve que os dois lados são iguais,
corre o risco de simplificar demais. E simplificação também engana, porque, no caso do alumínio antiaderente, o detalhe importa. Importa! A Reynolds informa claramente que, nesse tipo específico, o lado fosco é o lado antiaderente e deve ficar em contato com a comida. Então o erro não é acreditar que lado importa. O erro é achar que a regra vale para tudo. Em cozinhas reais, o desastre nasce justamente dessa pressa de transformar exceção em lei universal. A pessoa aprende uma meia-verdade e passa a aplicá-la em qualquer contexto. E meia-verdade, na prática, costuma atrapalhar mais do que ignorância assumida. Reynolds Brands agora vem um erro bem mais sério, porque ele não estraga só a lógica, pode estragar o forno. Muita gente usa papel alumínio para forrar o fundo do forno, como se tivesse provocar danos permanentes. Em alguns casos, o alumínio pode derreter e aderir à superfície. E aí o que parecia limpeza fácil vira prejuízo silencioso. A gerência de enfermagem afirma com todas as letras: não se deve usar papel alumínio para revestir o fundo do forno. Segundo a empresa, o material pode prender calor, derreter, danificar o produto e até criar risco de choque ou incêndio. A mesma orientação também alerta para outro hábito comum: cobrir uma grade inteira com alumínio bloqueia o fluxo de ar, piora o funcionamento do forno e, no caso de fornos a gás, pode trazer riscos ainda mais sérios. A Reynolds segue a mesma linha e recomenda não usar papel alumínio no fundo do forno, explicando que isso atrapalha a distribuição de calor e pode causar danos ao aparelho. A forma correta, quando você quer reter respingos, é colocar uma folha em uma grade inferior, com espaço para a circulação de ar, e sem cobrir tudo. GE Appliances, Reynolds, Brands. E aqui está o detalhe, que quase ninguém percebe. O papel alumínio não é perigoso por existir dentro do forno. Ele é perigoso quando você resolve improvisar onde ele vai, quanto vai cobrir e o que ele vai bloquear. O mesmo material que salva uma assadeira e ajuda no preparo de um prato pode virar um erro caro quando usado como escudo absoluto. Não é o alumínio em si. É a obsessão humana por soluções rápidas, a vontade de transformar um material versátil em resposta universal. Cozinha não perdoa universalidade. Ela exige contexto. Outro ponto onde as pessoas vivem entre o exagero e a confusão é o micro-ondas. Alguns tratam papel alumínio como se fosse um explosivo. Outros agem como se qualquer pedaço pudesse entrar ali sem problema. E a verdade, como quase sempre, é menos teatral e mais exigente. Há fabricantes que recomendam evitar completamente. Há outros que admitem uso restrito, desde que o manual do aparelho permita e que o alumínio esteja liso, sem pontas, sem dobras agressivas e longe das paredes internas. A lição aqui é simples. O erro não é ter medo. O erro é agir sem critério. Micro-ondas não é território para improviso confiante. A Whirlpool explica que o papel alumínio pode ser usado com segurança em alguns micro-ondas, desde que isso seja permitido pelo manual do produto e que certas condições sejam respeitadas. A folha precisa estar lisa, sem rugas ou pontas, posicionada no centro, e a pelo menos 1 polegada das paredes, da parte superior e do fundo do aparelho. A marca também avisa que o uso incorreto pode gerar faíscas e até incêndio. Já a Reynolds adota uma orientação mais direta em seu guia. Papel alumínio não é seguro para micro-ondas. Colocando essas duas informações lado a lado, a conclusão madura é clara. Não existe regra genérica confiável. Existe o manual do seu aparelho. Sem ele, não há dica, jeitinho ou coragem que substitua instrução específica. Whirlpool, Reynolds Brands. Mas o uso errado
mais traiçoeiro. Talvez seja aquele que parece inofensivo, porque acontece depois do preparo, quando o alimento já saiu do forno e todo mundo relaxou. A batata assada, embrulhada no alumínio, é quase um símbolo de conforto. Só que, se ela fica ali por tempo demais, guardada do jeito errado, o risco deixa de ser culinário e entra no campo da segurança alimentar. O USDA alerta que casos de botulismo têm sido associados a batatas assadas seladas em papel alumínio e mantidas sem refrigeração adequada. O problema é o ambiente de baixo oxigênio criado pelo invólucro, que pode favorecer condições perigosas quando o alimento não é tratado corretamente. USDA FS e SI. Isso muda completamente a cena que tanta gente considera banal. A janta acabou. Sobrou uma ou duas batatas. Alguém pensa, deixa aí por enquanto, depois eu guardo. E esse depois vira horas. O alumínio continua, abraçando o alimento, segurando o calor, preservando o cenário perfeito para uma confiança que não deveria existir. O que assusta nessa história não é só o risco em si, é a banalidade do gesto. Ninguém sente que está fazendo algo dramático. Ninguém se percebe atravessando uma linha. É só mais uma noite comum, mais uma cozinha comum, mais um hábito repetido. E é exatamente assim que os erros mais persistentes sobrevivem, escondidos dentro do cotidiano, camuflados pela aparência de normalidade. Agora, respira, porque nem toda correção nessa história serve para proibir. Algumas servem para resgatar o valor real do papel alumínio, que é muito mais interessante do que os mitos. Um exemplo disso aparece fora do forno, na churrasqueira. Em vez de enxergar o material apenas como embalagem descartável boque, pode usá-lo como ferramenta. A Reynolds recomenda uma solução simples: amassar uma folha até formar uma bola e, com a ajuda de um pegador, esfregar as grelhas da churrasqueira para remover resíduos. Não há glamour nisso. Não há promessa milagrosa. Só uma função prática, direta, inteligente, o tipo de uso que faz sentido porque respeita o que o material realmente consegue fazer. Reynolds Brands. E essa talvez seja a virada mais importante de todas. O problema nunca foi o papel alumínio ser simples. O problema foi a gente trotelou como uma coisa rasa demais para ser entendida, menos ou mística demais para ser questionada. Entre o desprezo e a superstição, ficou faltando conhecimento. Quando você aprende a usar um objeto comum com precisão, alguma coisa se reorganiza. Você deixa de depender de bordões e começa a agir por compreensão. É um ganho pequeno na cozinha, mas enorme na cabeça, porque aprender a olhar de novo para o que parecia óbvio é uma forma silenciosa de ficar mais livre. E sim, o alumínio ainda tem usos excelentes quando você para de forçar o material a cumprir funções erradas. Ele pode ajudar a forrar assadeiras, cobrir pratos, para reter umidade, proteger superfícies durante certos preparos e facilitar a limpeza depois. A Reynolds explica que o alumínio é ideal para uso no forno. Suporta altas temperaturas domésticas e é útil tanto para cobrir pratos quanto para fazer pacotes de cozimento. O ponto central é este: ele funciona bem quando usado como parte do preparo, não como substituto de ventilação, não como revestimento absoluto do forno, não como solução preguiçosa para qualquer cenário. Reynolds Brands. Percebe a diferença? Usar direito não significa decorar truques. Significa entender limites. O papel alumínio não foi feito para compensar descuido. Não foi feito para apagar a necessidade de ler o manual, pensar na circulação de calor ou respeitar regras básicas de armazenamento. E quando as pessoas erram com ele, quase nunca erram por falta de inteligência.
erram por excesso de hábito, porque o objeto está sempre perto, sempre disponível, sempre silencioso. E aquilo que está sempre perto costuma ser usado sem cerimônia, sem pausa, sem pergunta. A familiaridade anestesia. Talvez seja por isso que esse assunto incomode tanto, porque ele não fala só de cozinha. Ele fala de como a gente vive, de quantas coisas fazemos no automático, de quantas certezas carregamos sem saber de onde vieram, de como confundimos tradição com precisão. O papel alumínio, essa coisa fina, barata e aparentemente banal, vira quase um detector de comportamento humano. Ele mostra o quanto gostamos de respostas simples para problemas complexos. O quanto adoramos a sensação de domínio, mesmo quando estamos apenas repetindo movimentos decorados. E no fundo, a grande evidência não é apenas técnica, é psicológica. A evidência é que um objeto tão comum conseguiu se esconder atrás da própria banalidade. Ninguém investiga o que parece pequeno demais para merecer investigação. Ninguém revisa o que já foi aceito pela rotina. Só que é justamente nesses lugares discretos que os enganos mais duradouros criam raiz. Não em grandes debates públicos, não em laboratórios futuristas, mas na gaveta da cozinha, na assadeira de domingo, na batata esquecida, no forno forrado por impulso, na folha virada para o lado certo, por uma razão que nunca existiu. Então, da próxima vez que você puxar esse rolo metálico da gaveta, talvez ele já não pareça tão inocente. Não porque ele esconda um grande mistério, mas porque agora você enxerga o que antes passava despercebido. O brilho não significa inteligência. O fosco não significa erro. O fundo do forno não é território livre. O micro-ondas não aceita bravata. O alimento pronto ainda pode ser tratado de forma insegura. E o uso correto não nasce de costume, nasce de contexto. Isso muda tudo. No fim, a frase mais honesta sobre papel alumínio talvez seja a mais simples de todas. Ele não foi mal compreendido por ser complicado. Foi mal usado por parecer simples demais. E esse é o tipo de verdade que desarma a gente, porque obriga a admitir que, por muito tempo, não faltou informação técnica, faltou atenção, faltou curiosidade, faltou aquele segundo incômodo em que alguém para e pergunta: será que é assim mesmo? Hoje, você fez essa pergunta. E às vezes, é só isso que separa um hábito cego de uma decisão consciente.